Então, vamos ver o que é que se passa aqui nesta parte do código, que é o chamado Positional Embedding. Aqui o que estamos a fazer é aquela parte que nos nossos diagramas aparece cá em baixo, a codificação posicional. Portanto, o que nós queremos é dar informação aqui à camada de atenção sobre a posição que cada palavrinha tem na frase de origem. Esta codificação posicional é usada quer ao nível do codificador, quer ao nível do descodificador. Mas vamos perceber qual foi a estratégia que o François Chollet usou, porque os autores do modelo original usaram aqui uma fórmula que é complicada, só que depois tem uma vantagem, é que é hardwired, ou seja, é fácil de explicar como é que isto funciona, e funciona de uma forma regular. Ao passo que no caso do código do François Chollet, ele optou por uma alternativa que os próprios autores do paper original dizem que é uma alternativa tão boa como a que eles usaram. No caso do código que nós temos, nós vamos aprender a fazer a codificação da posição da palavra ao mesmo tempo que aprendemos a codificar a própria palavra. Portanto, fazemos a codificação, a vetorização, se quisermos, da palavra e a vetorização da posição da palavra. E depois juntamos as duas coisas e dá um resultado final. Aqui temos o resultado de embeber, portanto, de vetorizar a palavrinha, e o resultado de vetorizar a posição. E somamos os dois e temos então um resultado que é não só a palavra transformada num vetor, no nosso caso com 256 posições, e nessas 256 posições, no final, vai haver informação quer sobre o vetor da palavra, quer sobre o vetor da posição que a palavra tem na sequência. Nós sabemos que as nossas sequências têm no máximo 20 de comprimento, portanto temos 20 tokens ou 20 palavrinhas na frase. Já sabemos que tokens e palavras não é exatamente a mesma coisa, mas para podermos pensar mais facilmente, e como muitas vezes os tokens são palavras, e para nós é uma unidade mais natural, podemos pensar dessa forma. Aqui, portanto, os números que entram aqui, aqui o sequence length é 20, que é o tamanho das nossas sequências. Aqui o input dim é o tamanho do vocabulário, no nosso caso são 20 mil palavras, se me lembro bem, mas é nessa ordem de grandeza. Aqui é 20, aqui é 20 mil, ou 15 mil, qualquer coisa desse tamanho, mas é muito diferente. O output dim é que vai ser a mesma coisa, e aí recorro aqui até ao gráfico para explicar porque é que o output dim é a mesma coisa. No nosso caso, as nossas palavrinhas, os nossos embeddings, vão ser, portanto, de 256 dimensões. As palavras são embutidas ou embebidas, é feito um embedding de cada palavra, num vetor com 256 posições. Portanto, é só até aqui a meio. Ao passo que no artigo original eram 512, mas são números relacionados. 256 é metade de 512. Nestes modelos andamos sempre assim, de 2 em 2. Portanto, é o número abaixo dos 512, reduzimos para 256, e aqui para o caso do nosso código é considerado suficiente e é o que nós estamos a usar. Mas, o que é que então o modelo está a fazer? Está a aprender a criar padrões únicos de acordo com a posição que a palavrinha tem na frase, ao passo que os autores do artigo original criaram uma fórmula que era fixa. E, portanto, uma palavra que aparecia, por exemplo, na última posição, e a informação sobre a posição era uma sequência de números, portanto, um vetor, no caso deles com 512 números, no nosso caso com 256, mas, por exemplo, o primeiro número é relativamente claro, portanto, é ali mais perto do 1 positivo. Depois aqui, por exemplo, nesta posição, estamos com valores negativos, bastante escuros. Portanto, isto são os valores que vão estando dentro do vetor que codifica a posição da palavra.
como, em função da posição que a palavra tem na frase, o padrão dos números que vão lá dentro do vetor muda, e visualmente nós conseguimos ver que há uma mudança ao longo da frase, ao longo da ordem que a palavra tem na frase, o padrão do vetor que codifica a posição muda. Nós vemos isso claramente aqui representado. No entanto, o François Chollet faz com que o mesmo mecanismo que leva a que a frase, que cada palavra, peço desculpa, seja vetorizado, seja transformado num vetor específico dessa palavra, seja usado também para criar um vetor específico da posição de cada palavra. Portanto, em vez de termos assim um padrãozinho bonito, regular, como este, o que importa é que tenhamos padrões únicos, que o Transformer, na prática, consiga saber qual é a posição daquela palavra em relação às outras palavras. Mesmo que visualmente não fique assim uma coisa regular, como se estivéssemos a usar esta fórmula. Portanto, o que estamos a fazer aqui em cima é o embedding dos tokens, portanto, estamos a fazer o token embedding aqui. Para isso, estamos a pegar no tamanho do vocabulário e queremos que para cada informação, para cada palavrinha do vocabulário, podem ser dezenas de milhares de palavras, nós transformamos essa palavra num vetor com a dimensão 256 e fazemos essa codificação. Depois, para cada posição, nós aí já é um bocadinho diferente, um bocadinho é a maneira de dizer, em vez de termos 15.000 ou 20.000 palavras diferentes, aqui temos 20 posições diferentes. Mas nós queremos ter vetores também com uma dimensão idêntica, porque estes vetores vão ser somados. Depois aqui em baixo, os vetores em que foram codificadas as palavras e os vetores em que foram codificadas as posições das palavras vão ser somados. Na prática, para quê? Para que a informação que resulta aqui deste layer, do processamento deste layer, seja não só da palavrinha transformada num vetor, mas esse vetor em que a palavrinha foi transformada conter informação sobre a posição que a palavra tem no contexto da frase, em relação às outras palavras que fazem parte da frase. Portanto, é isso. Nós fazemos então o cálculo das posições aqui, com base, portanto, é criado um tensor que cria, ao fim e ao cabo, este tensor, o positions, o que é que ele representa? Representa as posições sequenciais de cada token no input, que vai de 0 até ao comprimento da sequência menos 1, porque o 0 já conta, portanto, se termos 20 posições, se a frase leva 20 palavrinhas, ou 20 tokens, vai de 0 a 19. Depois, mas isso são preciosismos, isto nem é fundamental para se perceber o que é que está a ser feito. O importante é perceber a ideia. A única questão é que se em vez de usarmos 19 for de 0 a 20, já não estamos a usar sequências com 20 de comprimento, porque estamos a usar sequências com 21 de comprimento. E se eu não tiver esse cuidado quando estou a programar, o computador dá erro, não é? Mas em termos humanos, para nós compreendermos, do ponto de vista pedagógico, eu às vezes escusava de descer a certos níveis de pormenor, mas pronto. Depois, é essencialmente isso que se faz. Combinam-se as posições com os vetores das palavrinhas e dá o resultado final. Só temos aqui uma coisa que é a máscara, de que já falámos extensamente na descrição dos códigos, sobretudo no descodificador, mas aqui a máscara tem a função habitual. Portanto, o grande objetivo é ignorar certos tokens durante o treino ou depois durante a fase da inferência, em que a rede já foi treinada e está a ser usada para traduzir frases que nunca viu. Portanto, essencialmente o que nós pretendemos é que o modelo não preste atenção aos tokens que nós estamos a usar apenas para preencher o espaço que fica vazio, porque nem todas as
frases têm 20 palavras, mas elas devem ir em contentores que esperam receber 64 palavrinhas de cada vez e, portanto, temos que fazer com que 74 frases de cada vez. Portanto, temos que fazer que quando as frases não têm 20 palavrinhas, que é a maior parte das vezes, as posições que estão livres vão preenchidas com o número zero, neste caso. É o que está aqui a, a ser também representado. Pronto. Só para recordar esta parte, porque como eu estou a explicar muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes faço assim uns saltos que até eu me baralho um bocadinho. Mas o que eu quero dizer aqui é que, e recordando aquela parte que nós falámos sobre a máscara nos descodificadores, nós estamos a processar batches de 64 frases, lotes de 64 frases de cada vez. E algumas dessas frases, quase todas, não têm 20 palavras. E nós, para representarmos os sítios onde já não há palavras, a frase acabou, mas ainda havia espaço até 20, ainda havia espaço, esse espaço até 20 vai preenchido com zeros, que é para a rede não dar atenção a essa parte, por exemplo, neste caso, na computação dos embeddings. Portanto, as máscaras são muito importantes. Aqui o getConfig, já vimos este método antes, não é? Serve essencialmente só para guardar e depois para, quando se volta a carregar o modelo, todos os parâmetros estejam definidos durante o processo de carregamento do modelo a partir do disco. É útil para permitir que o modelo seja reprodutível, para termos reprodutibilidade do modelo, ou para, quando interrompemos, por exemplo, o treino, quando é um treino que demora muitas horas, muitos dias, nós podemos, por exemplo, isto é muito útil quando estamos a usar GPUs na nuvem e, às vezes, quando estamos muito tempo, sobretudo na versão gratuita do Colab, se nós não estivermos a mexer no notebook, ele interrompe. E então, para evitar isso, nós vamos gravando, por exemplo, de quarto em quarto de hora, o estado do treino até aí. Para o caso de o modelo, enfim, a ligação à sessão cair, se a sessão for interrompida, nós ficamos com aquilo gravado até ao sítio onde estávamos. E pronto. Essencialmente é isto. Agora já sabemos então que esta classe, o Positional Embedding, é essencialmente para os modelos, e neste caso o nosso transformer, poder entender a ordem e o contexto dos dados sequenciais, neste caso palavrinhas de uma frase. Ao integrarmos tanto os embeddings dos tokens quanto os embeddings de posição, isto faz com que os transformers possam lidar eficientemente com a linguagem, tendo em conta a natureza sequencial que a linguagem tem.